Você sabia que antes da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora se tornar paróquia, existia um grupo jovem? Exatamente. E essa galera toda aí fez parte desse grupo jovem. Hoje eu te convido a conhecer um pouquinho da história desse pessoal. Vem comigo. Somos frutos do jovem, juventude com Cristo. Eu sou Ilza. Josimar, conhecido como Baixinha. Cleiton. Cosme. Nilceia. Marivânia E Sandra. Bem, o Jucoque, que acho que foi fundado, né, tinha um grupo jovem, e surgiu a ideia de colocar um nome no grupo jovem e que ficou como Jucoque, né? Juventude com Cristo. Isso acho que foi aí em 77. 72, não sei 79, Jucoque não, em 77. Eu comecei a participar aqui da paróquia em 75. Em 77, eu fiz a parada jovem lá em Jacuíba e ficamos, ingressando no Jucoque, que era um grupo muito unido, muitos jovens. Às vezes nós tínhamos 80, 120 jovens, que eram separados em grupos para fazer as apresentações. Cada semana era um grupo que fazia a apresentação, da reunião, né? Aí tinha estudo do Evangelho, tinha teatro, né? Cada um montava uma peça. A gente organizava as missas de Natal, Dia das Mães, Isso. Coordenava a missa. Participavam das festas, pedíamos prendas. saímos na Kombi pedindo prenda, né? A faxina da igreja, tinha mutirões, 12 mutirões que foi feito por toda a comunidade. O jovem Jucoque é responsável por isso, o Padre Gilberto botava a gente para trabalhar e era muito interessante. E sábado a gente limpava toda a igreja. O Padre Gilberto participava Fazer muito. mutirão. Era com jovem. E nós participávamos daquela barraca das bolas, da lata, bola de meia. Naquela época não tinha tecnologia, né? Era a barraca da bola, a barraca da pescaria. Tinha da bola. Tinha a barraca da Sandra. Tinha a barraca da Sandra, que era a principal, que era o Catarina. Isso. E a barraca que era muito feita com Alvenaria de madeira. Abria o buraco Era madeira e a tapagem era coluna de caminhão. Que era o dominguinho que tinha os caminhões ali, que emprestava uma lona para aqui, que fazia a barraca. E no final, acabava a festa, não ia ninguém embora. Era todo mundo desmanchar as questões, desmanchar as barracas, limpar o pátio da igreja. Na segunda-feira estava tudo limpinho. Era só recolher o lixo. Sempre teve essa reunião. Tudo era feito assim também, até a parte da contabilidade, quando terminava a festa, juntava para Gilberto e todo o conselho da igreja e fazíamos a planilha, barraca disso, barraca daquilo, o que foi feito, e tudo era mostrado praticamente naquele dia. Naquela época. Eu até de manhã tudo isso. Naquela época aqui era a capela, nós éramos ligados à paróquia de Alcântara. E as capelas estavam começando a surgir, era Jardim Catarina, depois Lagoreira, depois surgiu São Judas, Tadeu. e os jovens também participavam, iam cantando as missas. Era tudo sacrifício, que na época quase ninguém tinha carro, né? Eu lembro que a gente levava na Kombi. Então era tudo muito difícil, mas os jovens tinham uma unidade muito grande. Então, aí depois, ele era seminarista, o Padre Dutra. Ele veio ensinar a gente a cantar, né? Ele ensinava a gente a cantar e nós montamos um grupo que era chamado Unidade das Comunidades. Unicom. E esse grupo ia em cada paróquia, capela, a gente estava sempre à disposição, né? E íamos cantar. Isso era maravilhoso, porque a gente conhecia muitos jovens. Festivais de canção. Era uma época muito gostosa, nós éramos vaporidos, né? Nós não ficávamos só focados na comunidade, a gente tinha também conhecer outras comunidades. Então, a reunião de Jesus Nazaré, né, no Alcântara, era sábado à noite. A gente fazia a nossa reunião e íamos visitar o Jesus Nazaré, São Isabel, a gente ia por aí. Aí, com isso, o que foi acontecendo? Né? Essa necessidade de visita de um foi formado esse grupo.
né, que o padre nos ajudou, né, ensinando e tal, se formou também o Unicom, que aí tirou cada parcelinha de cada grupo, né, Nazaré, Alcântara, Isabel, e formamos o Unicom, que foi um grupo muito forte também, e não se desfez do Jucoque. O Jucoque estava ali trabalhando firme e o Unicom trabalhava em todas as comunidades. Trabalhava fazendo, cantando as músicas na Que era ajudava nas outras. Agora está fechado, você vê, muitos encontros daqui eram feitos lá na fazenda do Cerrado. Isso, muito bom. E Está fechado hoje. outro fruto do Jucoque, né, porque o Unicom foi uma ramificação do Jucoque. Outro foi o Servir, o movimento Servir, não a comunidade Servir. O movimento Servir nasceu aqui na calçada, do lado da igreja. Com O pessoal que ainda Reunião aqui em cima? Reunião aqui em cima aqui. Porque naquela época a gente tinha ligação também com as outras paróquias, então pela ilha. Então outros jovens, os jovens das outras paróquias, como era muito difícil os movimentos, né, que era só parada jovem na casa, parada jovem, isso aqui, para conseguir uma vaga para fazer uma parada jovem, Era difícil. era difícil, era um ano na fila para fazer. Era só Aí foi onde surgiu o grupo das paróquias, os jovens, de todas as paróquias, de Itaboraí e Bonito, e surgiu o movimento Servir. E depois passou a ser comunidade Servir, que o Dino assumiu e tornou-se comunidade. Mas antes era um movimento Durante Servir. muitos anos foi um movimento. No ano passado, foi tem uns 2 anos mais ou menos. Fui uma missa na igreja do Pacheco, foi com a união desse grupo Unicom. A gente ia em muitas igrejas. Uma das igrejas é Santa Rita, que a minha prima participava lá em. Eu esqueci o nome do lugar agora, lá em outra cidade. Itaúna. Aí eu fui na missa, né? Quando cheguei lá, ficava o bispo lá, né? Celebrando a missa, aquele negócio tudo. Aí eu vi esse gente, Tarcísio, não é possível. Aí quando terminou a missa, eu fui. Tarcísio fazia parte. Aí fui correndo mesmo, né? Tava Tarcísio, gente, eu fiz uma coisa tão feia. Eu abracei ele e dei um beijo no rosto. Ele agora é bispo. Ele era seminarista. Na nossa época de grupo jovem, ele era seminarista. E o pessoal me afastando, e não, mas eu tenho que falar com ele, não sei o quê. Aí eu tentava conversar, perguntar sobre minha família, perguntar sobre minha prima, né? Aí o pessoal ficou quieto, falou assim, fecharam e tá conversando comigo, e depois o moço me chamou e falou assim, olha só, eu bati até uma foto sua com ele, mas você não podia ter feito isso, porque ele é bispo. Eu falei assim, mas eu conheci ele no grupo do João. Gente, eu fiquei emocionada, eu fiquei engraçada, mas não vi. Eu encontrei com ele lá em Niterói, nós conversamos bastante, né? Mas assim, aquele amor, aquele carinho que tem. Ele andava muito com o padre. Você nem pensar, o cara ainda participava da Dutra, né? Depois o cara é bicho. Você fica assim. Mas ele na simplicidade. Dessas épocas de grupo jovem, né? Desses grupos que tinha essa união toda, tem outro bispo, que é o Carlos, né? O Carlos. Zé Maria. Não. Dom Carlos que a irmã dele chamava. Deu branco. Era lá da Alcântara, do grupo jovem da Alcântara. Ele participava do O grupo vai ter das memórias. Não, porque depois eu encontrei com uma menina que era ali da minha doença. Sem contar, que é bispo também. sem contar que você pode E Zé Maria também é. esse movimento jovem tinha aqui em Parada Jovem, Maria afastou. o pessoal era tudo do Rio, né? Não, ele era da igreja. Os coordenadores eram tudo do Rio, né? Os coordenadores da época que para fazer não era da Diocese de Niterói, só que os movimentos eram organizados pelo Diocese de Niterói. Muitos organizadores Do movimento também, nós estamos esquecendo de falar do COR, né? Foi um movimento também que tinha. Começou no Alcântara, né? Na coisa do Cordelim, Era a paróquia. Era paróquia, tudo no Alcântara. Mas era para todo mundo aqui que ia pra lá organizar. O Cordelim, o Código de Homens, o Código de... porque agora é JC, é APE, né? É Parada Jovem, e quatro mulheres. Na fazenda, era 300 jovens, e eu, 300 jovens, eu de ônibus, de carro. Eu ia a pé, nós voltamos a pé.
Era muito bom, né? Era muito jovem, né? Então, aí depois esse movimento foi trazido para cá, o Código de Mulheres, né? Também foi todo o jovem, o Código de Mulheres, o Código de Casais, Código dos Homens. o Código dos Homens, todos E esses códigos. o Corminho também. Quando começou, eu já estava assim, já estava saindo já da parte do grupo de jovens. Tinha também. Mas todos os movimentos. E uma coisa que a gente fazia muito também, que ajudava muito, era os incentivos. Né? A gente fazia peças teatrais, era uma tarde, que a gente fazia o evento. O seu Nelson, o Nelson, né? Que é o pai de Paulo Henrique. Né? E o pessoal ali de Fátima, a Francisca Fátima também, a gente juntava e os jovens faziam a Aí, formação. agora, observação do grupo jovem. Do grupo jovem, esse que conheceu essa casou. Essa aqui era da paróquia de Alcântara. Essa foi pro Jovem Jesus de Nazaré. Conheci ela lá, casei. Começou em 77, casei em 80. Bebida também. Aí a Bibica ficou viúvo, né? Aí voltou Aí- ao grupo jovem, porque ele era do grupo jovem nessa época aqui, que participou da Parada Jovem, Isso. tem ele aqui no ano de 74, um antigo grupo, né? Aí ele retornou ao grupo, depois que ele ficou viúvo, aí conheceu a Euzinha. Ela também Se apaixonou. participava. Mas Paulo, ele não tem, ele conheceu o primeiro programa, conheceu no jogo, no jogo. Aí estamos aqui, ó, 41 anos de casado, vamos para 42, né? Mais 42. Casamos no mesmo ano. Aí deixa eu contar a história do Cheio até hoje, do Baixão. Não, 45. Ela era muito novinha do grupo jovem, teve uma peça no grupo na Jesus Nazaré, a música era Vocação. Aí ela era florzinha, polidinha assim, se ouvires a voz de Deus. Aí quando chegar, abria a florzinha, com essa cara cantava a história. A florzinha, a decisão é tua. A florzinha da música Vocação. Então aí conhecendo até hoje, né? Ninguém se Com essa peçazinha da Florzinha, nós fomos para Rio Bonito, Itaboraí. E a nossa coordenadora tinha assim, muito cuidado com a gente, né? Santinha, né? Santinha e Tinha ainda também. Ela tomava conta mesmo da gente, levava a gente para vários eventos, né? Nós Mariápolis. fomos para Mariápolis, tudo com ela, né? A gente ia também para aqueles do GEM, né? Aquele show de Eu fui também para a Nós fizemos, Jornada Jovem. na época, quando o Padre Gilberto, né? Padre Gilberto que conheceu o Movimento Focolar, ele começou a implantar aqui e nós íamos para Mariápolis. Aí eu saí aqui 2 horas para Mariápolis, lá em Aparecida, e o Padre Gilberto ia de carro atrás, né? Aí participava lá, era muita gente. Nós tínhamos 2 peças. Essa camisa aqui, ela foi idealizada por Jamilson, que é filho de Fátima e Jamil. Filho de Nilza e Jamil, né? Ele sempre foi muito ativo nessas coisas, muito criativo. Ele já inventou muito aqui, existiam os quadrantes antigamente, né? Nos encontros, que era a capa, geralmente ele idealizava e a gente pintava aquilo tudo à mão. Lápis de cor, né? E mandava, separava cada um da sua casa. E essa tarefa também era nossa, o quadrante, né? Era tudo muito elaborado, tudo muito bonito. Muita coisa realizada pelos navios. Essa parte aí de sair com as pessoas, nós tínhamos uma pessoa também, Carlos Medina, né? Chamava, né? Carlinhos, os pais deixavam, tinha que ter Carlinhos no meio. E aí Carlinhos tinha que dirigir a Kombi, tinha que sair, porque como um deles não podiam, tinha que ser Carlinhos, que infelizmente hoje não está aqui com a gente, está bem afastado. Mas é muito crente em Deus ainda. Mas ele era também, sempre participou de tudo. Nós também temos, que a gente não pode esquecer de Acioli, né, que vivia com a senhora deixava a Kombi à disposição. Né? Ele comprou a Kombi para servir a comunidade. Aí deixou, e tinha na nossa comunidade também, já tinha, ele comprou a Kombi para servir a comunidade, tanto do Manambaia. O Manambaia foi fundado. Justamente foi esse movimento de igreja que a gente não Aí era mais você e as prendas, as coisas. as pessoas, a dificuldade de locomoção
condução naquela época era muito difícil, né? Quase não tinha carro. Quase não tinha carro, não. E tinha uma coisa legal que a gente fazia, que quando era aniversário da mãe do membro do grupo, a gente preparava, a gente não tinha lugar para ir à festa, né? Aí a gente chegava com uma festa surpresa na casa da pessoa. E a gente descobria que era aniversário, teve uma tadinha, a moça chorou tanto que nós chegamos lá, não tinha festa, estava triste, que parece que o pessoal não tinha lembrado do aniversário dela. Aí chegou o grupo jovem lá com tudo, fazendo aquela bagunça na casa dela. E tinha uma outra coisa que a gente fazia também, que era o jornal. Tinha o jornal também. Tinha o jornal de quando tudo que acontecia, cada um era muito. Naquela época era tão. A tecnologia era assim que conta, né? É bem mais difícil. O jornal rodava lá na igreja do Alcântara, quem rodava era outro, que era o Largo da Ideia. Só quem mexia no mimeógrafo, o padre Cipriano deixava era outro. Ninguém podia mexer, porque o outro trabalhava no INSS e sabia mexer no mimeógrafo. Otto está aí? Só Otto. Aí nós vamos rodar aquilo. E a gente tem que dar para ser criança, que era a gente também, não pode colar aqui, não pode botar ali, não pode botar aqui, a gente tinha que ter. Nem rir, nem isso podia, né? Eu lembro que minha mãe foi escolhida na época com uma senhora, né, de mais, tinha 50 anos, sabe? Minha mãe tinha uns 50 anos, foi escolhida como uma das idosas que tinha mais filhos dentro da igreja, e todo mundo participava para ser homenageado no Dia das Mães. A mãe mandou Orlando, que participa do dízimo da nossa comunidade, que também foi uma. Eu acho, resumindo tudo isso, né? Aquela turma que a gente convivia, muitos a gente tem contato, estão em paróquias, a gente tem um carinho. Mas é legal lembrar daqui da paróquia, porque tem muita gente que era jovem e era aqui da paróquia. Que é Tia Isa, deixa eu lembrar aí, Tia Isa, que é do grupo jovem, Cicica também. Gorete, Jorge, continua todo mundo aqui no grupo de Coca. Na verdade, ele não se desfez, a gente está aqui hoje, né? Lá no Encontro da Família, criança, eu e Marivânia aqui estamos na escola, lutando para que o grupo aumente também. Aproveito e convido as mães que queiram participar, né? Toda quinta-feira, às 4 horas, nós estamos aqui orando pelos filhos, para que esses jovens retornem também à comunidade, que tem muitos aí que eu vejo, mas com a força toda que a gente tem, né? Eu acho que sempre atuante também no encontro de casais, e usa também sempre atuante. Então, é isso que a gente deseja, que as pessoas continuem, né, firmes na fé, não desistam. Eu sei que problemas vêm, obstáculos vêm, cobranças vêm, tá? Mas que a gente não desista, né? Que a gente possa, que fala que foi de suporte, que seja sempre lembrado no seu trabalho, e que Deus seja sempre fiel de cada um, né? De fortalecer, de caminho, de luz. Estamos todos aqui, né, no caminho da santidade, né? Que eles venham também, né, esses jovens que estão afastados, né? Que venham também, né, participar desse caminho. Hoje a gente olhando o Renova Jovem, pelo menos assim, eu lembro muito da época, eu lembro muito do nosso grupo jovem, né? O envolvimento que hoje o Renova tem, né? O novo Renova, né? Porque o primeiro não tinha tanto. Eu acho que esse tem mais, assim, a participação dos jovens estão mais envolvidos. Lembra muito como era a nossa época, né? E é muito bacana a gente ver também os frutos do Renova, que, né, Uli, Ivan, Natália, que também eram jovens, que hoje são famílias e que estão continuando, né? Então, assim, é perseverar mesmo, buscar Deus em primeiro lugar. Eles perseveram dê continuidade aos programas de jovens deles, os encontros, né? Quando tem reunião, eles perseveram, trabalham, que falam, não vão acontecer, vai fazer o que eles estão fazendo. Uma coisa importante que a gente, ninguém queria crescer mais do que o outro, todo mundo, né? A gente era praticamente igual, uns faziam isso, a tarefa era, né? Cada um com seus dons, pessoal muito humilde, né? A gente tentava colocar isso também na unidade, né? E mostrar o seu dom, colocar o seu dom no
como ela participa, né? Que vocês perseveram sempre. Resumindo, Existam. Não desistam. Resumindo, eu acho. Como nós somos aqui, vocês também estejam para dar o testemunho de vocês também. É isso aí. Isso Daqui a aí 40 vai falar, anos, com a resumindo. Resumindo, Falar para vocês que vale a pena, porque muito. a gente sempre se respeitou, rezamos juntos, passamos dificuldades juntos, mas sempre com respeito, vivendo a unidade, vivendo o amor, né? Mas acima de tudo a caridade, né? Se não houver caridade, nada, né? Então hoje nós temos histórias boas para contar, né? Histórias que a gente vê aí nas capelas. Daqui surgiram várias paróquias, né? Era a paróquia de Alcântara, veio paróquia do Laranjal, depois paróquia. Quantas paróquias surgiram, né? Depois de tudo isso aí, da nossa participação, de todas as capelas daquela época. E a gente hoje tem história para contar, né? De respeito, de unidade, de amor. E a gente continua junto, né? Eu tenho saudade do outro, né? E o bacana é que nessas paróquias tem frutos filhos do Jucoque, né? Em Santa Luzia, em Jardim Catarina, em Laborê. Todas elas têm gente que participava do Acho que grupo é jovem. diferente também, né? Eu não sei se você lembra daquela música que a gente cantava muito nas reuniões, o Impossível. Luz sempre encontro a ti.